Em vídeos anteriores, eu contei alguns poucos casos que ilustram aquilo que eu estou querendo demonstrar aqui. Mas não tome esses casinhos que eu contei como prova de nada, sabe? É errado a gente pegar casos particulares, pensar, né, para tentar demonstrar uma tese geral, tá? Eu estou apenas tentando mostrar para vocês um padrão. Como a gente viu, alguns empreendedores tiveram, desde o início, realmente, uma boa visão macro daquilo que eles estavam construindo. Mas a regra geral não é essa, não. Quando a gente observa a inovação na escala dos milênios, não dos séculos ou décadas, quando você olha milênios, você não nota indivíduos. Não tem Steve Jobs, não tem Einstein, não tem Thomas Edison, não tem, é muito interessante isso. O que existe? O que existe é um processo impessoal, definido por um único fator, a geografia, né, e os micromotivos das pessoas. As grandes inovações, aquelas que realmente mudam o mundo, nunca dependeram de indivíduos especiais. Dependem de circunstâncias ambientais, vamos dizer assim, cujas características a gente conhece e nós vamos especificar diante dessa sequência de vídeos. Tá? Se eu perguntar para vocês quem criou a maior de todas as inovações, a agricultura, ou a Revolução Industrial, quem criou? Talvez a segunda maior, pelos seus efeitos, né, na economia da história, ou a inovação chamada cidade, uma grande inovação, essa incrível máquina de inovar. Quem criou a física quântica, se você quiser? Resposta: ninguém, ninguém em particular. Quem criou essas coisas foram ambientes, não é? Pessoas em ambientes adequados, em ambientes que possibilitaram com que os micromotivos levassem a isso. Grupos de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. É muito interessante pensar nisso dessa forma, e não apenas por curiosidade. Pensar dessa maneira vai nos habilitar adiante a construir ferramentas práticas, concretas, para produzir inovação, induzir inovação em nossas organizações. Você pode até estranhar, mas até mesmo os indivíduos que nós associamos a grandes inovações, como o telefone, o Graham Bell, por exemplo, a lâmpada elétrica, o Edison, a teoria da relatividade, o Einstein, esses indivíduos, esses grandes indivíduos, são bem menos importantes do que os ambientes em que eles viveram. Ou seja, eles são menos importantes que as geografias que os circundavam. Nós vamos ver isso adiante, esse é um dos temas centrais do meu próximo livro, que vem aí, que se chama A Intrigante Ciência das Ideias que Dão Certo, e onde a gente explora esses temas todos que estamos tratando nos vídeos. A Revolução Industrial, ela não aconteceu na China, não porque os chineses não fossem capazes de produzi-la, mas porque eles tinham mão de obra abundante, baratíssima. Eles não tinham motivação para pensar em energia a vapor, em vez de energia de gente, energia muscular. Os ingleses já não tinham esse luxo. Nós só pensamos em coisas que fazem sentido pensar na época em que a gente vive. Essa é uma outra lição da história. A inovação tem momento histórico certo para acontecer. Nós vamos explorar essa ideia em sequência no vídeo seguinte. Até lá!